Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo aumento divino, multiplicação daquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, e que o Senhor te abençoe na tua saúde, te dando forças, te dando ânimo e abençoando tua casa, abençoando teu lar com paz, com alegria, com força de Deus, com capacitação, que o Senhor te equipe para essa nova estação, que o Senhor possa liberar favor sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre tudo aquilo que está ao seu redor, no nome de Jesus Cristo. Também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Nós dizemos a todo câncer, dizemos a toda alergia, dizemos a todo nódulo, todo cisto, microcisto, que haja cura no nome de Jesus Cristo. Sim, cremos que Jesus Cristo cura e liberamos uma palavra de saúde sobre a tua vida, de saúde sobre o teu corpo físico. Ser tocado por Deus, Jesus. Toque-os com teu poder agora. Toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor e quebre, Senhor, toda a corrente espiritual, tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que prende essa pessoa, tudo aquilo, Senhor, que tem impedido ela de viver a vida plena, tudo aquilo que tem impedido ela de romper, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que ela seja livre agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Meu Deus, e nós colocamos a nossa vida e a nossa família em total dependência de Ti, Senhor. Nós dependemos do Senhor. Minha casa depende de Ti. Minha vida depende de Ti. O futuro, Senhor, depende de Ti. Tu és o Senhor. Tu és o nosso defensor. Tu és o nosso Deus forte. Tu és fortaleza, Senhor. E eu oro por cada pessoa, Pai, que está passando por um desafio, que precisa superar algo, que precisa vencer um trauma, que precisa lidar com um problema, que não sabe como resolver. Senhor, a minha oração neste momento é para que o Senhor dê uma saída para essa pessoa. Uma saída sobrenatural. Mostra para ela o caminho, Senhor. Também eu oro para que o Senhor envie ajuda para ela. Envie ajuda para ela, Senhor. Abra portas na vida dela. Traga os recursos que ela precisa, os recursos necessários, a provisão especial. Nós invocamos, Pai, as bênçãos dos Salmos 23 sobre a vida dela, as bênçãos dos Salmos 91 sobre a vida dela e as bênçãos do Salmo 121 sobre a vida dela. Sim, Pai. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, Tu és o nosso socorro. Confiamos em Ti, Pai. Confiamos em Ti, entregamos a Ti, Pai, toda a maldade. Entregamos a Ti toda a inveja, entregamos a Ti toda a contrariedade, entregamos a Ti, Senhor, toda a oposição espiritual, humana a nós, a nossa casa, e pedimos, Senhor, a Tua intervenção. Pedimos, Pai, coloca a Tua mão sobre a nossa vida, proteja-nos, Pai, a nós e a todos os nossos, como está escrito na Tua palavra, Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Sim, ó Deus, podemos confiar em Ti. E também, Senhor, uma bênção do Salmos 23, que diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Jesus, pega da nossa mão e nos ajude, nos conduza, Pai, pelo Teu caminho, pela Tua vontade. Senhor, ilumina nosso caminho e desfaça toda armadilha no nosso caminho, que toda arma forjada contra nós, contra a nossa casa, seja quebrado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Lançamos palavras de bênção sobre a vida dos nossos filhos e declaramos: nossos filhos estão abençoados, nossa casa está abençoada, o nosso trabalho vai crescer cada vez mais, prosperar cada vez mais, irá florescer, irá dar muitos frutos em o nome de Jesus. Eu também oro em especial, Pai, por todos os intercessores, intercessoras que caminham conosco aqui. Que o Senhor fortaleça eles e fortaleça também a sua casa, fortaleça a sua família e livra-os do mal, Pai. Abençoe a casa de intercessores. Abençoe a família de intercessores agora, em o nome de Jesus Cristo, Pai.
pedimos a tua bênção. Amém e amém. Pegue a sua carta para Jesus agora, a carta que você fez, levante ela assim comigo e diga assim: Senhor Jesus Cristo, esta é minha carta, está aqui o meu clamor, está aqui as minhas lágrimas. Eu peço a tua bênção. Ouça a minha oração, ouça o meu clamor. Sim, Pai, a tua palavra diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Meu Pai, nós cremos nas respostas divinas, por isso entregamos nas tuas mãos, Jesus, a nossa carta, o nosso clamor. Em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Escreve aqui nos comentários, estou firme na presença de Deus. Glória a Deus, hoje é o nosso terceiro dia de oração, nosso terceiro dia de clamor. Estamos crendo que o nosso Deus nos surpreende, estamos crendo que Ele libera favor sobre a nossa vida. E você que está entrando agora aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, por gentileza, para que o YouTube mande para mais pessoas. E você me ajude a compartilhar, manda essa oração para 10 pessoas. Olha o que está acontecendo aqui. Esse é um dos motivos de você compartilhar as orações. Eu recebi o testemunho da Mauriceia e ela escreveu assim: a paz do Senhor. Na carta para Deus recebi muitas bênçãos. O Senhor Jesus me curou de um lipoma, que segundo o dermatologista precisaria de cirurgia. Também fui abençoada com uma provisão financeira sobrenatural por meio do meu marido, que tinha uma ação na justiça e foi liberada no último dia da oração para Deus. Obrigado por me ensinar a ouvir a voz de Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua família e pelo seu ministério. Olha só, tem gente dando testemunho ainda da outra carta para Deus. Lembra da carta que nós fizemos ano passado? Tem gente dando testemunho até agora. É por isso que nós temos que estar firmes aqui nessa oração. É o nosso primeiro jejum do ano e eu creio no sobrenatural. Por isso eu quero pedir para você, me ajude a compartilhar. Manda aí para o máximo de pessoas. Essa carta aqui, ó, você pode imprimir ela lá no meu site www.viniciusda7.com.br. É gratuito para você baixar. Mas se não conseguir baixar, porque alguns não conseguem, você pega uma folha de caderno e faz uma carta para Jesus, certo? Faz uma carta, escreve ali teu pedido de oração, agradece a Deus, fala com Jesus, certo? E vem apresentar em oração aqui junto conosco às 6 da manhã e às 18 horas. É o que nós temos orado e temos crido aqui no sobrenatural. Amém? 4 coisas que eu aprendi sobre a bênção de Deus e que eu desejo compartilhar com você hoje. A primeira coisa está lá em Eclesiastes 3:7. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Privacidade protege a bênção. Privacidade protege a bênção. Nem tudo é para ser mostrado. Nem tudo é para ser compartilhado. As pessoas, elas querem mostrar tudo da vida delas. Se isso não tiver um objetivo muito concreto, se for só para mostrar, não atraia problema para você, não atraia inveja, não atraia, sabe, o que é mal. É desnecessário. Um amigo meu me disse uma vez que, sabe, ele bateu uma foto de um prato de comida e as pessoas começaram ali a desferir um monte de comentários. Ou seja, um prato de comida, né, traz inveja para o coração das pessoas. Tem coisas que são desnecessárias. É desnecessário, sabe, a gente se incomodar com certas coisas. Então a privacidade protege a bênção. A gente tem uma necessidade de querer mostrar tudo. De mostrar tudo para todo mundo. E não é todo mundo que é confiável. Não é todo mundo que nós podemos botar para dentro da nossa casa. Não é para todo mundo que você pode mostrar tuas conquistas, mostrar tuas bênçãos. Então nós temos que ter um cuidado especial na nossa vida para, sabe, não mostrar demais, ter privacidade em algumas coisas. Às vezes é melhor, sabe, você viver de uma forma mais privada
do que você viver uma vida que todo mundo vê e você depois paga o preço por causa da maldade das pessoas. As pessoas manipulam, elas manipulam conversas, elas manipulam atitudes. Às vezes você está de bom coração, você não quer, você não quer produzir inveja em ninguém, você não quer, que ninguém se sinta mal com você. Mas as pessoas são assim mesmo, não todas, mas assim mesmo, mas não todas, mas em grande maioria, é difícil muitas vezes você mostrar as suas bênçãos, mostrar, o quanto Deus tem te abençoado. A segunda coisa que eu aprendo está lá no Salmos 37, verso 5, que diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Não queira que outros façam o que Deus quer fazer. Eu vou te explicar. Tem coisas que a gente espera que as pessoas façam por nós. Mas tem coisas que Deus quer fazer. Ele não quer que haja interferência de outros. Ele não quer que você peça para os outros. Ele não quer que você, perturbe a vida de alguém para ter o que você precisa. Eu aprendi uma coisa. Foi a ajuda que eu não recebi que mais me ajudou. Eu vou repetir. Foi a ajuda que eu não recebi que mais me ajudou. Porque em alguns momentos da minha vida, pessoas que podiam me ajudar, mas não me ajudaram. Isso fez com que eu dependesse de Deus. Isso fez com que Deus me mostrasse um caminho melhor do que se eu tivesse recebido a ajuda de algumas pessoas. Então eu aprendi, que a ajuda que eu não recebi foi a que mais me ajudou, porque me ensinou a ser dependente, me ensinou a crer que Deus ia abençoar meu trabalho, me ensinou a crer que o Senhor iria me sustentar, apesar, do homem dizer e prometer e não cumprir com a palavra com você. Deus me ensinou que a ajuda que a gente não recebe é a que mais nos abençoa, porque nos ensina a tomar os caminhos certos, os caminhos dirigidos por Deus. Às vezes você fica assim se perguntando: puxa, eu queria tanto, que a minha família me ajudasse mais, eu queria tanto, esse meu amigo que tem muito dinheiro, que ele me ajudasse mais, eu queria tanto, que as pessoas que estão na minha volta me ajudassem mais. Às vezes Deus não permite. Deus não permite. Deus não permite para o seu bem. Deus não permite porque quer que você dependa dele. Deus não permite porque ele tem outros planos. Então nós temos que confiar em Deus. Temos que confiar em Deus. E um detalhe, não fique depois de mal porque a pessoa não lhe ajudou. Foi Deus que fez isso com que ela não lhe ajudasse. Deus queria outra coisa. Deus tinha outros planos e tudo bem. Nós não podemos ficar, magoados com pessoas que nós esperávamos que elas nos ajudassem e elas não nos ajudam. Nós temos que confiar em Deus, que Deus tem seus planos. E que se Deus não quer lhe abençoar através de um ou através de uma, Ele quer fazer um milagre que você não pensou. Ele quer, lhe conduzir por uma situação que você não imagina. Eu creio que na mão de Deus, nada acontece por acaso. E eu estou na mão de Deus, você está na mão de Deus aí, eu quero profetizar sobre a tua vida. A ajuda que você não teve, Deus enviará Ele a ajuda para você. Então confie no Senhor, confie no plano de Deus para a sua vida. Confie no plano de Deus. Tem uma mensagem que eu estou guardando ela para ministrar, que é: confie nos caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são perfeitos. Os caminhos de Deus são perfeitos. A gente pode até pensar, que tem algum problema com esse caminho aqui que Deus me mostrou, mas no final das contas você descobre que o caminho de Deus sempre é perfeito. O caminho de Deus é perfeito, não tem falhas. O caminho de Deus é exatamente o que nós precisamos. Aí você diz: puxa, mas eu estou orando por uma coisa e me veio outra. Mas é o caminho de Deus para você. É o caminho de Deus. É que, a gente tem aprendido a combater com pessoas.
E a Bíblia não nos manda combater com pessoas. A Bíblia nos manda confiar em Deus. Então, sabe, os nãos ajudaram você a chegar aonde você chegou. As portas fechadas ajudaram você a chegar aonde você chegou. Então confie nos caminhos de Deus, eles são perfeitos. Eles não falham. Eles são poderosos em nome de Jesus. Terceiro, Deus nos abençoa todos os dias. É a terceira coisa que eu aprendi sobre bênção. Em 1 Tessalonicenses 5,18 a Bíblia diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deus nos abençoa todos os dias. Todos os dias Deus nos abençoa. Não tem um dia sequer aqui nessa terra que Deus não nos abençoe. E eu vou mostrar para você. O ar que você está respirando é bênção de Deus. Você levantar da sua cama é bênção de Deus. Você ter a sua família com você, você ter seus filhos, você ter sua esposa, você ter um teto sobre a sua cabeça, você ter comida em cima da sua mesa, tudo isso é bênção de Deus. E nós não reconhecemos que todos os dias Deus nos abençoa. Deus nos abençoa, nós somos abençoados. É que a gente fica prestando atenção naquilo que não tem, enquanto na verdade deveríamos celebrar o que temos, celebrar o que Deus nos deu. Não estou dizendo para você não correr atrás de coisas melhores, mas estou dizendo que você já é muito abençoado. Nossa família conosco é uma benção. Saúde é uma benção. Sabe? Aprender a desfrutar. Eu estava vendo um videozinho que cruzou ali no meu feed da minha rede social e o rapaz estava comentando ali no vídeo dele que encostou um carro bem simples na frente da Ferrari dele, sabe? Ele estava dirigindo, estava numa rua da cidade e o rapaz do carro da frente, um carro bem simplesinho, um carro bem simples, estava com o braço para fora, escutando música, muito tranquilo. E ele dentro da Ferrari, preocupado com um zilhão de coisas na cabeça e pensando em conta e pensando, sabe, nos compromissos que ele estava atrasado. De repente, ele olha para aquele homem ali na frente do carro dele, com o braço para fora, tranquilo, sereno, e ele disse: tá melhor que eu. Na cabeça dele, tá melhor que eu, porque eu tô aqui dentro de um carro de luxo, ele tá num carro simples, e ele tá tranquilo, tá com o braço para fora, tá ouvindo música. Eu nem música consigo ouvir, porque eu tô atribulado. E daí ele me contando que ele falando no vídeo que muitas vezes a pessoa que tem muitas condições, a pessoa que cuida de muita coisa, ela vive uma vida mais focada, né, na conquista, no trabalho, do que propriamente em si viver as bênçãos de Deus. Nós temos que aprender a viver as bênçãos de Deus. Então comece a agradecer por tudo que Deus tem feito na sua vida. Comece a agradecer pelas bênçãos que Ele te deu, pelas oportunidades que Ele está te dando. E a quarta coisa é que mudanças são bênçãos especiais de Deus. Essa é a quarta bênção. Mudança são bênçãos especiais de Deus. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Sabe, eu sempre quando me movimento eu penso assim: agora é definitivo que eu vou ficar aqui. E daí vem uma palavra de Deus, vem uma nova oportunidade para mim, como eu falei hoje para vocês de manhã. Até quem não ouviu a oração, escute, certo? Estou voltando para São Paulo, creio que já encerrei a minha missão no Rio Grande do Sul e abençoei muito a igreja, coloquei pastores lá para cuidar, enfim, fizemos muitas coisas, fizemos obra, demos entrada no aumento, certo? Mas Deus me deu uma palavra. E eu sigo a palavra que Deus me deu, recebi uma palavra profética na última escola de profetas. E essa palavra profética foi a respeito de algo que Deus está abrindo para mim nesse ano de 2026.
Então eu creio, Deus está no controle de todas as coisas. Eu pensei, quando vim ao Rio Grande do Sul, que seria definitivo. Mas, sabe, eu estou como definitivo até receber uma palavra de Deus. Então minha vida está nas mãos de Deus. E enfim, eu continuo ajudando o Rio Grande do Sul, continuo, sabe, atendendo a vida de pastores, de igrejas, ajudando aqui, ajudando ali. Porque é isso que o meu ministério tem feito. E creio que Deus vai nos recompensar poderosamente e ricamente em nome de Jesus. Amém? Bem, Romanos 8, 28, a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me buscam a Deus. Então, mudanças têm presentes especiais de Deus por trás delas. Mudanças têm presentes especiais de Deus por trás. E nós devemos aprender a confiar em Deus. Amém? Toda mudança tem uma bênção. E eu sou muito obediente ao que Deus me fala. Então, às vezes, sabe, nós queremos fazer determinada coisa, mas Deus muda nossos planos. E toda mudança tem uma bênção nos aguardando. Toda mudança tem um milagre nos aguardando. Então, cremos que mudanças segundo Deus são bênçãos especiais de Deus para a nossa vida. Então, confie nas mudanças, certo? Eu creio, Deus já fez várias movimentações na minha vida e eu estou nas mãos de Deus. Sei que Ele está no controle de todas as coisas. Sei que Ele cuida de todas as coisas. E se você está estranhando alguma mudança na tua vida, não estranhe. Deus está no controle disso. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você me ajudar a compartilhar essa oração com 10 pessoas. Nesse domingo eu vou estar ministrando em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri. Avenida Aruanã, número 120, você é nosso convidado. Eu vou estar no culto das 9 horas da manhã e convido você a estar com a gente. Vai ser uma bênção, vai ser incrível, vai ser sobrenatural em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Deixa eu declarar o Salmos 91. E você que mora nos Estados Unidos, eu quero convidar você a participar da nossa Escola de Profetas que teremos nos Estados Unidos em julho. Se você mora nos Estados Unidos, vá lá no meu site e chame a minha equipe, porque em julho teremos uma Escola de Profetas. Estarei 2 dias com vocês. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Permita-me orar por você agora. Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar no nome de Jesus. E nós vamos agora pegar a nossa carta para Jesus, nós vamos apresentar juntos em oração. Amém? Eu creio, Deus pode tudo. Deus pode tudo. E eu tenho aprendido algumas coisas da parte de Deus. Eu tenho aprendido que tudo que Deus te manda fazer, você tem que fazer ainda que você não entenda. Você precisa fazer porque a nossa bênção está na nossa obediência, está em ouvir a Deus. Ouça a Deus. Muitas vezes você vai ser resposta para alguém e você pensa, puxa, Deus me usou para abençoar alguém e não me abençoou. Não, Ele vai te abençoar, porque Ele recompensa aqueles que obedecem a sua voz.
a mim Ele recompensa. Eu creio nisso. Então, e se você não ouviu a oração da manhã, ouça, vai valer a pena, escute, vai valer a pena você ouvir a oração da manhã. Porque ali eu falo como Deus, ele está no controle da nossa vida em todas as coisas. E às vezes Deus, sabe, Ele conhece teu coração e você é um servo obediente e Ele lhe conduz a determinadas pessoas, a determinados lugares, para você ser uma bênção, para você ser um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti cada carta, Pai, cada carta que está sendo levantada agora, cada clamor. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua bênção, pedimos respostas do Senhor. Aquele que está orando por uma cura, por um milagre, nós oramos por saúde divina agora, no nome de Jesus Cristo, aquele que cura. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. E eu declaro saúde sobre a vida dessa pessoa. Eu declaro saúde sobre a vida dela, saúde sobre a casa dela. No nome de Jesus Cristo, eu peço a Tua bênção sobre ela, Pai. Eu peço a Tua bênção sobre a casa dela, a Tua bênção sobre a família dela. Destrava aquilo que está travado, Pai, na vida dela. Traga provisão, traga recursos especiais. Dá livramento para ela, dá livramento para os seus filhos. Proteja-se lá, traga paz, traga harmonia a esta casa e que todo plano do inimigo caia por terra. Nós damos uma ordem agora a toda ação contrária na vida dessa pessoa. Saia do caminho dela agora, no nome de Jesus. Apresentamos todas as cartas para Jesus e pedimos a Tua bênção, Pai. E eu oro pedindo, toque-os, Jesus, com o Teu poder agora. Uma pessoa que chegou em casa, Senhor, cansada, com dores nas costas, com dores de cabeça. Essa pessoa que chegou em casa, Senhor, talvez com muitos problemas na cabeça, que agora, Senhor, o Senhor tira esse peso de cima dela, que a unção que despedaça o jugo, a unção fortalecedora venha sobre a vida dessa pessoa e que ela seja livre agora, ser livre agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo, ser livre, que o poder de Deus te toque, que o poder de Deus toque tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Se você concorda comigo nessa oração, compartilhe essa oração com 10 pessoas. Compartilhe aí com 10 pessoas, manda para amigos, para parentes, para pessoas próximas, certo? Que Deus te guarde e que Deus te abençoe. Até mais, até amanhã, 6 da manhã. Aguardo todos vocês aqui, se Deus quiser. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo. Derrama do teu favor, ó Deus, e da tua graça sobre as nossas vidas. Te pedimos, Pai, abre uma grande porta para nós, traga proteção, traga livramento, traga direção. Pedimos também a cura sobre todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, que receba um milagre de Deus. Eu oro, Senhor, para que todo sentimento ruim, todo pensamento ruim, negativo, toda contaminação que entrou das trevas na mente dessa pessoa, no coração dela, seja agora levado pelo Espírito Santo. Espírito Santo, toque-os com o teu poder agora. Toque-os, Espírito Santo. Toque-os com o teu poder, santifica a sua mente, seus pensamentos, no nome de Jesus Cristo. Oro também para que toda enfermidade agora renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu digo a dores de cabeça, sinusite, renite, problemas na coluna, problemas nas pernas, nos pés, todo tipo de alergia, todo problema nos ovários, todo problema no útero. Eu declaro saúde agora na vida dessa pessoa, no sangue dela. Milagre de Deus agora tocando na vida dela.
No nome de Jesus, eu oro pela cura total, pela cura completa, pela restauração no corpo físico dessa pessoa. Tu és Deus de maravilhas e eu libero uma palavra sobre o corpo físico dessa pessoa e eu digo, seja curado, seja curada agora. Essa mulher que não pode engravidar, eu libero uma palavra sobre a vida dela. Receba milagre, receba cura, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Estamos hoje no segundo dia do nosso propósito de oração e jejum. É um jejum profético e cremos que Deus vai nos abrir uma grande porta. Por isso, seja agora alguém que anda no profético e libera uma palavra profética aqui nos comentários. Deus vai me abrir uma grande porta. Escreve aí. Deus vai me abrir uma grande porta para a glória de Deus. Amém? E se você tem sofrido atrasos, perdas, decepções, tristezas, saiba que Jesus é a solução. E Ele me colocou aqui para dizer exatamente isso para você. Deus tem um plano. Oh, glória a Deus. Você pode vibrar junto comigo. Deus tem um plano. Creia. Deus tem um plano. Aí você diz, eu não consigo enxergar isso. Deus tem. E vai mostrar para você. Você crê? Você crê nisso? Que Deus tem um plano aí para a sua vida? Deus tem um plano poderoso, um plano grande aí para a tua vida? Crê? Eu creio. Eu creio. Ele tem plano para te livrar disso. Ele tem plano para te dar vitória. Ele tem plano para te guiar. Ele tem plano para você, para mostrar as coisas grandes e poderosas que Ele tem reservada para o teu futuro. Glória a Deus. Glória a Deus, eu creio nisso. E eu quero mostrar para você o que está escrito em Atos capítulo 12, do verso 5 ao 9. Essa palavra, ela é chave para quem está numa situação que não vê saída. Se você entrou aqui nessa oração e você está com um problema, que você não sabe como vai sair desse problema, de repente você está sendo acusado injustamente por alguém ou por algo, ou você está com um problema financeiro, você acabou gastando demais, você fez negócios fora do tempo, você errou, ou pessoas que você esperava fazer negócios, começou, sabe, essas pessoas todas a se distanciar de você e sair da sua vida, e agora deixaram você, sabe, com problemas nas mãos para resolver, e você se vê sem saída. Essa palavra é a palavra que vai te ajudar a sair disso. Você crê nisso? Olha o que está escrito aqui em Atos capítulo 12, verso 5 em diante. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Que tremendo isso. Pedro preso e a igreja orando. Quando você não vê como sair de uma situação, você tem que ter alguém orando por você. Não só você orando, mas pessoas orando por você. É isso que vai liberar um movimento de Deus em teu favor. A Bíblia diz, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Isso é categórico aqui. Isso é, sabe, um sinal de Deus para você. Você precisa da intercessão de outras pessoas. Tem gente que diz assim, não, eu não acredito que você precise orar com ninguém. Você sozinho ora e lá Deus vai te escutar. A Bíblia diz que existem vários tipos de oração. Aquela oração que tu entra dentro do teu quarto, fecha a porta, fala só você e Deus, ali você chora, coloca as mágoas para fora. Existe aquela oração onde você recebe uma oração de alguém, alguém impõe as mãos sobre a tua cabeça e ora sobre você. Mas existe também a oração da igreja, a oração dos irmãos, a oração de pessoas em favor de nós. Há muito poder na oração, há muito poder na comunhão. Eu já comentei com vocês aqui, mas é importante eu comentar. Tem uma igreja lá no sul
E essa igreja foi construída com oração. Sabe por quê? Porque um empresário da cidade tinha um grande negócio para fazer e o negócio não estava indo para frente, ele tentava e não conseguia. E ele foi até um pastor da cidade e ele disse para esse pastor: eu preciso que vocês orem para que o negócio saia. E se esse negócio sair, eu compro o terreno e eu construo a igreja para vocês. Olha só. E o pastor então moveu todos os grupos de oração da igreja, colocou a igreja a orar e a igreja ficou orando lá, parece mais de 40 dias. E a Bíblia nos fala que quando a igreja faz esse tipo de coisa, oração incessante, oração em concordância, há um movimento espiritual que é liberado. E foi o que aconteceu com a vida desse empresário. O negócio aconteceu, as travas foram tiradas e assim que ele finalizou o negócio, que estava tudo certo, ele chamou o pastor e disse: pastor, escolhe o terreno, vou comprar o terreno e vou mandar construir a igreja. E ele comprou o terreno, construiu a igreja e entregou as chaves para a igreja. Eu acredito que pessoas que colocam fé no poder da intercessão, elas recebem seus milagres. É por isso que a Bíblia diz aqui que mesmo Pedro na prisão, a igreja estava lá intercedendo. Era uma situação difícil. Sabe, eu acho que nós invertemos a ordem das coisas. Acredito que nós estamos tentando muitas vezes ganhar certas guerras no grito, na briga, no desespero. E a minha pergunta é: está dando certo? Não dá certo. Por quê? Porque nós precisamos entrar num outro tipo de nível, o nível de oração, o nível espiritual, para podermos vencer as batalhas que vêm a nós. E a Bíblia diz aqui, continuando: quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, como se ele fosse um criminoso. E sentinelas à porta guardavam o cárcere, com medo de que Pedro fosse ser um alto, bandido. E não era nada disso. Ele era um pregador da palavra. E diz aqui: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia. Não sabendo que era real o que se fazia, por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Olha o sobrenatural que aconteceu. Deus enviou um anjo lá na prisão onde Pedro estava. A Bíblia diz que as cadeias que estavam prendendo a ele, de repente, soltaram. A porta se abriu. E ele pensou que aquilo tudo era uma visão, e tudo, era uma visão, mas ao mesmo tempo estava acontecendo no natural. E a Bíblia diz então que o anjo tirou Pedro da prisão e o conduziu até onde a igreja estava orando. Que tremendo isso! E isso me traz uma reflexão muito poderosa. Deus ouve e vê. Você não está sozinho nas suas lutas. Permaneça firme e estável, porque Deus já está planejando a sua vitória, a sua libertação. Que tremendo! A igreja orando e o plano sendo executado. Uma liberação tremenda acontecendo. Deus enviando um anjo do céu para abrir as cadeias, para tirar o homem da prisão. Sabe o que está acontecendo nesse exato momento? Deus está colocando um plano em curso. Deus está projetando uma libertação. Deus está projetando uma saída para você.
Deus está trabalhando no seu problema, por isso mantenha calma, fique doce, fique fora do medo e continue crendo que Deus já está planejando a tua vitória, o teu milagre, a salvação para a tua casa, a transformação dessa situação difícil que você está. E não importa o quão cabeluda seja uma situação, o quão difícil seja, sabe, um problema que você está enfrentando, Deus pode mudar a sua história. Ele pode mudar o que você está vivendo, creia. Essa é a nossa fé, essa é a nossa convicção no nome de Jesus Cristo. E eu quero agora orar por você, quero declarar o Salmos 91, quero pedir a você, deixa a sua curtida aqui nessa oração. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos. E compartilhe com 8 pessoas agora. E se não ativou o sininho aí da notificação, ativa o sininho para que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube te avise. Tá? Tem um sininho aí, é só clicar e ativar todas as notificações. Eu recebi um testemunho da Mônica e ela escreveu assim: eu quero agradecer pela vitória que recebi na terça-feira passada. Antes mesmo de terminar a campanha, consegui a graça e o favor de Deus na homologação do meu processo, que já estava há 9 anos sem resolução, e o dia chegou. Agora poderei finalmente obter a escritura do meu imóvel. Deus é justo e fiel. Que Deus te abençoe, viu? E nós estávamos na semana passada no propósito da justiça de Deus. Você vê que cada campanha tem uma liberação especial de Deus aqui? Cada propósito tem uma liberação especial. Escreve aqui nos comentários, escreve assim: Deus vai me abrir uma grande porta. Escreve com fé. Libere no mundo espiritual essa palavra profética. Deus vai me abrir uma grande porta. Amém? Quero também avisar a todos lá do Sul que eu terei o tour profético nesse final de semana. Sexta estarei em Passo Fundo, sábado estarei em Panambi e domingo estarei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vão ser 3 dias onde eu vou ministrar cada dia sobre o Espírito Santo. E vou estar orando pelos enfermos, estarei liberando palavras proféticas e vai ser algo incrível. Um outro anúncio é o lançamento desse livro aqui, Café com Jesus, que você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Olha aqui que lindo que está o nosso devocional. Adquira esse livro, já pegue alguns a mais para dar de presente para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas que trabalham para você. E eu sei que esse livro aqui vai fazer a diferença na sua vida. Mas não esqueça, primeiro leia a sua Bíblia, para depois ler o devocional. Também temos programa de televisão de segunda a sexta, na TV Bandeirantes e todo sábado na Rede TV. Se você quiser ser um parceiro do nosso ministério, vá lá no meu site, chame a minha equipe e desejar meu muito obrigado e que Deus siga te abençoando mais e mais. E vamos ter a conferência A Cura. E vai estar comigo Tiago Brunet, Mac Anderson e outros convidados. Serão 2 dias. E sabe o que nós vamos falar? Vamos falar sobre como vencer as crenças limitantes. Exatamente. Deus está dizendo para você e quer que essas travas saiam da sua vida para você viver algo novo, algo melhor. E se você quer fazer esse evento, essa conferência, o link está aqui na descrição ou direto no meu site. É exclusivo para quem é aluno da Academia Kindle Global. E não creio que você tenha que ficar de fora. Está aí o nosso convite para você. Te aguardo. Tá bom? Deixa eu declarar o Salmo 91. Compartilhe e coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu orar por você e te abençoar agora, no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Tu és um Deus de milagres. E não há impossíveis para Ti. Por isso, Pai, eu oro por cada pessoa, Pai, que pode estar numa situação como a de Pedro. Uma situação difícil, uma situação onde não se vê como que as coisas podem mudar. Os homens já deram a sua palavra, já não há mais possibilidade, não há nenhum tipo de perspectiva de mudança. No entanto, nós nos movemos pela fé e não pela vista. Por isso, eu quero liberar uma palavra profética. Deus te tirará de qualquer dificuldade, tirará você de qualquer zona de guerra, de qualquer ação que estiver prendendo você, no nome de Jesus Cristo. Eu libero uma palavra profética sobre a tua vida. Deus está te visitando nessa hora, está quebrando as amarras, desfazendo a maldade. E que venha tempos de paz, tempos de prosperidade, tempos de avanço, tempos de crescimento para a tua vida, para a tua casa e para os teus negócios. Oramos para que se reverta toda adversidade, toda ação maligna de falência, de destruição, tudo aquilo que vem para desanimar essa pessoa, até mesmo diagnósticos, que não há possibilidade, que não há como resolver, que não há como melhorar. Eu oro por um milagre agora. Eu oro por uma intervenção no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu libero uma palavra: saúde, paz, transformação, mudança de ambiente, mudança de realidade, vitória na tua vida agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja visitado por Deus agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder. Toque-os com a tua graça e com o teu favor. Senhor, quebra o jugo, completamente o peso que essa pessoa carrega, aquilo que oprime a vida dela, que ela seja livre agora, no nome de Jesus. Que o toque de Deus, o toque divino, venha sobre a tua vida agora. Seja livre, seja liberto, seja liberta no nome de Jesus e que haja vitória na tua vida agora, no nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça e com o teu favor, Espírito Santo de Deus. No nome de Jesus Cristo. Tira dores, Pai, que essa pessoa esteja sentindo agora, nesse momento. E traga um refrigério, traga novas forças, traga, Senhor, uma capacidade maior. Essa pessoa, Pai, que está se sentindo incapaz para determinadas situações na vida dela, capacita ela, Pai, que agora ela entre numa parceria com o Espírito Santo e com essa parceria ela tenha vitória sobre qualquer inimigo em nome de Jesus. Eu te abençoo a ti e a tua casa e declaro: Deus vai abrir uma grande porta para nós. O nosso Deus é Deus de milagres, cremos nele e pedimos uma ação do céu sobre a nossa vida em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A Deus a glória, a Deus o louvor. Que Deus te abençoe, compartilhe essa oração e que Deus multiplique as bênçãos na tua vida, no nome de Jesus. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Um abraço. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome poderoso de Jesus Cristo que haverá provisão sobrenatural. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas,
Refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor, apresento a minha família a Ti, apresento a minha casa, e que a luz da Tua presença, Jesus, esteja na nossa vida. Nos livra, Pai, da maldade, nos livra da inveja, nos livra, Senhor, das contrariedades espirituais aqui desse mundo, no nome de Jesus. Pedimos ao Senhor, abra caminhos, abra portas, nos coloque diante das pessoas certas e nos lugares certos. Renova as nossas forças, dá-nos ânimo, Senhor. E nós oramos em nome de Jesus, para que cada pessoa que está pedindo uma provisão especial do Senhor, que ela seja atendida. Entregamos a Ti a necessidade de cada um dos Teus filhos e em fé nós concordamos e cremos no poder sobrenatural do Senhor. Nos dê estratégias, nos dê provisões de oportunidades, nos dê provisões de conexões, nos dê oportunidades nas mesas, no nome de Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção, Pai, e pedimos também, traga provisões novas sobre a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Semana passada eu recebi muitos pedidos em favor das finanças, pessoas pedindo oração, pedindo a bênção de Deus em favor dos negócios, dos projetos, dos sonhos. Então, essa semana, nós estaremos a semana inteira orando por provisão divina. O nosso Deus é o Deus da provisão. Ele é Jeová Jirê. Para Ele não há dificuldade alguma de trazer uma provisão para a sua vida. Às vezes a provisão de Deus vai vir em forma de finanças, às vezes vai vir em forma de mais trabalho, às vezes vai vir em forma de novos contratos, vai vir em forma de oportunidades, de ideias, enfim, a provisão de Deus chega para aquele que pede. A Bíblia diz: tudo aquilo que pedirmos receberemos, o que buscarmos encontraremos, e se batermos na porta, ela se abrirá. Agora, você tem que ter maturidade para pedir. Peça segundo o propósito e a vontade de Deus. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração. 5 batalhas que precisamos vencer na nossa mente. A guerra na mente é uma das piores batalhas que alguém pode enfrentar. Porque a mente, os pensamentos, eles vêm para derrotar todo o resto. É por isso que o inimigo ele tenta tirar a tua autoridade. Sabe como que o inimigo tenta tirar a autoridade de alguém? Derrubando a cabeça, vencendo nos pensamentos, vencendo na mente. É por isso que nós dizemos que o campo de batalha espiritual mais ferrenho é na mente. E a Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, olha o que está escrito: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Essas fortalezas que a Bíblia está falando aqui são fortalezas na mente. Quando o diabo consegue, de alguma maneira, trazer um pensamento que governa sobre os pensamentos bons e os pensamentos de Deus na tua vida, ele consegue controlar a tua vida. Então nós precisamos lutar contra fortalezas que o inimigo ele instalou. E claro, uma fortaleza ela não é levantada do dia para a noite. É como um tijolinho e outro tijolinho e outro tijolinho construindo uma fortaleza. Você sabia que foi feito um estudo, eu não sei até que ponto esse estudo ele é realmente como eu estou falando, mas eu li a notícia e vi o vídeo. O ser humano nasceu com 2 medos, que é o medo da altura e o medo do barulho. Os outros medos que o ser humano adquire é na trajetória, através de situações
ou até mesmo com outras pessoas. Mas todo ser humano nasce basicamente com dois medos, o medo da altura e o medo do barulho. Nós temos que compreender que todo medo que foi adquirido, na verdade, foi adquirido por um sistema que nós estamos inseridos. E se nós queremos quebrar todo medo, toda insegurança, nós precisamos nos agarrar à palavra de Deus e pedir ao Espírito Santo para nos encher de ousadia. A Bíblia diz que o Senhor nos deu o espírito de ousadia e não de covardia. Então, eu tenho algumas perguntas aqui para você antes de falar das 5 batalhas. Quantos aqui sofrem por antecipação? Ou seja, algo nem aconteceu e você já está sofrendo por aquilo. Você já está preocupado, você já está perturbado, já está pensando que vai perder tudo. É um conflito que você tem na sua mente. Uma outra pergunta que eu tenho para você. Quem aqui reage primeiro e pensa depois? E isso acontece frequentemente. E quando viu, já falou que não devia falar. Já tomou a atitude que não deveria tomar. Quem aqui que tem atitudes de desequilíbrio, de impulsividade, e isso tem trazido assim um problema gigante para a sua vida, porque depois você se dá conta que você não teve, equilíbrio emocional e botou tudo a perder, botou um emprego a perder, botou um lugar que você tinha conquistado, você botou a perder, em um momento de raiva, em um momento de descontrole. Ou seja, isso tudo vem de batalhas também na mente. Batalhas da mente que tentam estabelecer fortalezas em nós. Agora, lembra do Coliseu? O Coliseu em Roma? No Coliseu havia grandes e ferozes batalhas. E geralmente o gladiador, que era mais forte, que era mais ágil, se ele conseguisse sobreviver a uma luta, então ele era o grande vencedor. Então imagine a sua mente como um grande coliseu. Os pensamentos bons e os pensamentos maus. Quem vai ganhar essa batalha? Aquele que tiver melhor treinado. Então se você não treinar os pensamentos bons, se você não treinar para eles prevalecer contra os pensamentos maus, você vai ter perdas na sua vida, porque se o mal vence, o sofrimento é inevitável. Agora, se os pensamentos bons vencerem sobre os pensamentos maus, então você será uma pessoa livre. Você terá vitória sobre aquilo que é ruim. E a Bíblia diz que nós somos dirigidos pelos nossos pensamentos. Quando a Bíblia diz em Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, o coração não pensa, mas o coração é a mente. Então, quando a Bíblia diz guarda o teu coração, ela está dizendo guarda a tua mente. Guarda a tua mente dos maus pensamentos, guarda a tua mente das dúvidas. E essas 5 batalhas que eu quero falar hoje aqui, elas vão abrir o seu entendimento para aquilo que você precisa lutar e prevalecer. Então essas 5 verdades vão lhe ajudar muito. 5 batalhas que precisamos vencer na nossa mente. Primeiro, a batalha da intimidação. O que é a batalha da intimidação? É quando alguém ou algo está lhe intimidando. Por exemplo, você tem uma entrevista de emprego. Você quer muito emprego, precisa dele, mas de repente você olha para o seu currículo e você vê que tem candidatos melhores do que você na sua frente e você se sente intimidado por pessoas que você nem conhece. Você se sente intimidado por pessoas que às vezes não têm nem metade da sua capacidade. Ou até mesmo quando você vai em um outro país e você tem que passar pela imigração e você se sente intimidado, Parece que está todo mundo contra você ou está todo mundo olhando para você. E na verdade, essa intimidação é um alimentar errado do medo, é um alimentar errado de sentimentos de insegurança.
A intimidação impede pessoas de falar em público. A pessoa se sente intimidada. Ela vê outros indo na frente dela e ela pensa que todo mundo é melhor do que ela. Só que ela não falou, ela nem abriu a boca ainda. E ela já está se sentindo, sabe, intimidada por aquelas pessoas. E daí vem o nervosismo, vem aquela incerteza. Será que vai dar certo? Eu estava ouvindo um testemunho muito bacana a respeito de um rapaz que ele nunca tinha falado em público. Ele era um ótimo líder de equipe, mas ele nunca tinha falado em público. E de repente ele teve que falar em público por causa de uma situação. E ele foi terrivelmente mal na primeira vez que ele falou em público, e a segunda também, e a terceira também, e a quarta também. Quando foi lá pela quinta vez, ele estava falando melhor do que os seus chefes. E algumas pessoas chegaram para ele e perguntaram assim: vem cá, você fez algum curso de oratória? Ele disse não. Às vezes nós estamos sendo intimidados por causa do novo. Às vezes o novo traz intimidação para a gente. É por isso que nós temos que ter a nossa confiança em Deus, sabe? E não pensar muito em algumas coisas, apenas ir e fazer o que Deus está colocando no nosso coração. É assim que você quebra a intimidação. A segunda coisa é a batalha da antecipação. É como eu disse, pessoas que sofrem por antecipação. Nem aconteceu e elas já estão preocupadas. Quantas pessoas me pedem oração por cirurgias que vão fazer e na cabeça delas tudo pode dar errado? Na cabeça delas o pior vai acontecer? Elas ficam sofrendo por coisas que ainda não passaram? Quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, Deus cuida de você. Deus cuida, a Bíblia diz, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto Ele o fará. Nós temos que parar de pensar em coisas ruins que podem acontecer e colocar a nossa fé na palavra de Deus, colocar a nossa fé em Cristo Jesus e descansar no Senhor. Porque mesmo nos piores dias aqui dessa terra, nos piores dias, esses dias passarão. Você já deve ter enfrentado situações, sabe, que quando você entrou, sabe, parecia que você ia viver uma vida inteira de sofrimento, e aquilo ali durou uma semana, durou 10 dias, durou um mês e depois passou. Por quê? Porque nós sofremos por antecipação. Nós ficamos preocupados em relação ao nosso futuro, mas é Deus quem cuida de todos os nossos dias aqui nessa terra. A terceira batalha é a batalha da autoestima. É aquela pessoa que ela não sabe quem ela é, ela tem crises de identidade. Então tudo preocupa ela, tudo perturba, tudo incomoda, tudo aflige ela e ela não se vê bem. Sabe, na verdade ela se vê mal. Ela tem um reflexo muito negativo de quem ela é. Ela se sente a mais pecadora, ela se sente a mais limitada e na verdade todos nós temos limitações, todos nós somos falhos. É que a gente pensa que até mesmo isso acontece no meio da igreja. As pessoas pensam que todo mundo tem que ser perfeito e eles acabam se condenando quando fazem coisas erradas. Mas, apesar de nós tentarmos fazer o que é certo, nós iremos falhar? Nenhuma nem duas vezes? Então, nós precisamos depender da misericórdia de Deus. Quando eu entendo isso, que Deus é bom comigo, que Deus é misericordioso, que Deus me ama e que em Cristo eu sou mais do que vencedor, que eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus tem feito na minha vida. Então, a minha vida, ela passa a caminhar com mais segurança. Por quê? Porque a minha autoestima tem que ser saudável, você tem que se gostar, amém? Você tem que se abraçar antes de abraçar o outro. Quem não se abraça e só quer abraçar os outros, sempre vai sair ferido. A quarta batalha que enfrentamos é a batalha da impossibilidade. Muitas coisas aqui nessa terra são dificílimas. E essa batalha da impossibilidade, sabe, onde a gente pensa assim, puxa, não tem como. Não há. Agora, nesse momento, é impossível. Mas Deus é Deus do impossível. E o que é impossível aos homens é possível para Deus.
Às vezes você deixa de sonhar, você deixa de viver algumas experiências na sua vida, porque você pensa já que não vai dar certo, e que não tem como dar certo, e que não há milagre no seu caminho, não há uma agenda de intervenção divina. Ei, quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele mandou tirar a pedra do túmulo. Tem coisas que competem a nós e coisas que competem a Deus. Se você removeu a pedra, agora espere o milagre. E assim tem que ser, faça tudo o que for possível e os resultados são com Deus. E para encerrar, a última batalha, e essa batalha na nossa mente assim é muito delicada, é a batalha da exaustão. Quando você está exausto, até mesmo na sua mente, sabe, às vezes você não está nem cansado fisicamente, mas a sua mente ela está estressada, a sua mente está em crise e ela está exausta. E quando estamos exaustos, nós tomamos as piores decisões e pensamos em muitas coisas que podem nos roubar do nosso destino em Deus. Então, você precisa renovar a sua mente e buscar um refrigério de Deus. É aí que entra o poder da profecia. Porque a profecia, quando você recebe uma palavra de Deus, certo? Quando você recebe uma palavra de Deus, a Bíblia diz que você é edificado por dentro. Essa edificação que acontece por meio de uma palavra profética, essa edificação ela restaura a sua alma, ela restaura a sua mente, ela tira o desânimo e o cansaço que estavam envolto, sabe, da sua mente. É por isso que o diabo luta tanto contra a profecia e contra os dons espirituais, porque isso é uma das coisas que nós precisamos. Não queira, sabe, viver sem todos os poderes do reino. O reino de Deus tem muitos poderes e nós não podemos ignorá-los. Eu deixo essa palavra no teu coração e espero que essa palavra esteja ajudando você, esteja lhe dando norte em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também falar rapidamente dos meus livros. Esse aqui é o Café com Jesus 2 e esse é o Café com Jesus 1. São devocionais. Olha só, uma palavra para cada dia do ano, que vai enriquecer o teu dia. Não esqueça de ler primeiro a sua Bíblia e depois os devocionais, certo? E você, que não é meu aluno na academia aqui no Global, eu convido você a se tornar meu aluno. Segunda, terça e quarta, eu estou ao vivo na academia, às 9h45 da manhã. Segunda e terça dando direção e passando os estudos do módulo que estamos. E na quarta-feira nós temos algo chamado a Mesa das Direções ou do Conselho, tá? Aonde eu dou conselhos, eu tiro dúvidas, eu fico um tempo ali online com as pessoas. E se você quiser se tornar nosso aluno na academia aqui no Global, o link está aqui na descrição. Amanhã tem de novo, você não pode ficar de fora, tá? Hoje teve e amanhã tem de novo. E tenho certeza que vai ser uma grande bênção você se tornar aluno da academia. Tem muita coisa boa ainda que está vindo aí para a academia e você não pode ficar de fora jamais. Amém? Então, convido você aí a estar com a gente em nome de Jesus. Muito bem, deixa eu declarar o Salmos 91 e você que quer adquirir nossos livros e ser aluno da academia, vai lá no meu site www.vinicius17.com.br. Quero pedir a todos que estão aqui nessa oração da noite que deixe a sua curtida aqui por gentileza e compartilhe agora com o máximo de pessoas. E você, mãe que seu filho já é casado, já é um empreendedor, manda para ele essa oração. Manda para ele essa oração, porque o inimigo tenta muitas vezes bloquear os empreendedores com medo, com insegurança, sofrendo com antecipação. Tem muito empreendedor sofrendo com ansiedade, sabe? Eu tenho atendido muitos empreendedores que estão exaustos, estão numa carga de exaustão terrível. É por isso que eu quero que mães que têm filhos aí, mandem para os seus filhos assistirem essa palavra, mandem para eles essa oração em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia,
nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Escreve aqui nos comentários, meu Deus proverá. Escreve aí com fé, amém? Como uma declaração profética para a tua vida e para o teu futuro. Escreve aí, meu Deus proverá. Aleluia! Teu Deus proverá, o meu Deus proverá. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, confiamos na justiça de Deus? Confiamos na provisão sobrenatural do Senhor? Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor visite a vida de cada pessoa que está em oração comigo agora nesse momento. Sim, ó Deus, nós oramos para que o Senhor traga recursos, para que o Senhor apresente essas pessoas, as pessoas certas, para que o Senhor abra portas, para que o Senhor abençoe com ideias, com estratégias, com inspiração essa pessoa. Abençoe, Pai, tudo aquilo que está nas mãos dela e o que está nas mãos dela venha a ser multiplicado. Oro também, Senhor, para que toda pessoa que está buscando uma cura divina, um milagre, que essa pessoa agora receba um toque de Deus, no nome de Jesus Cristo. Nós dizemos a toda enfermidade, a toda infecção, a toda dor no corpo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Que o laço de Satanás seja cortado, que toda amarra do inimigo seja desfeita. Oramos em nome de Jesus, Pai, declarando que a vitória pertence a essa pessoa. Por isso, oramos para que a ansiedade vá embora, a depressão vá embora, as dores na alma vão embora e que o Senhor traga uma cura total e completa dessa pessoa. Em nome de Jesus, oro, Senhor, para que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu digo ao câncer, eu digo a alergias, eu digo a infecções, infecção nos pulmões, dores nas pernas, fibromialgia, todo tipo de enfermidade, renda-se ao poder de Jesus Cristo agora, seja curado. Também oro por toda mulher que não consegue engravidar, para que haja cura total e completa na vida dela. Eu oro também para que haja restauração, toca na vida dela, na vida do seu esposo. Senhor, eu apresento essa mulher que tem esse desejo e nós oramos concordando em fé, crendo, Jesus, que Tu és Deus de milagres. Nós cremos e liberamos uma palavra, aquilo que se vê pela fé. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos, Pai, que irá se tornar realidade. No nome de Jesus Cristo, abençoe, Pai. Também oro por toda pessoa que está tendo batalhas na mente, toda pessoa que está sendo atacada nos seus pensamentos, seja livre agora. Que a mão de Deus toque em você, que seja quebrado toda a fortaleza espiritual na tua mente, em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar, em Cristo Jesus somos mais do que vitoriosos, somos herdeiros de Deus, somos filhos de Deus e no nome de Jesus estamos cobertos com o sangue de Jesus Cristo. Todo jugo espiritual seja quebrado agora, toda influência do mal seja desfeita em nome de Jesus. E Pai, eu te peço, toque-os com o teu poder. Toque-os com a Tua graça, nos encha da Tua presença, Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração agora. Amanhã, 6 da manhã, eu aguardo todos vocês aqui na oração. Que Deus te abençoe e até mais. A quinta característica de Jesus, e essa também me impressiona, ele era sociável e empático. Ele sabia se relacionar com as pessoas. E você vê que dentro do grupo misto de Jesus, dos 12 discípulos, tinha de tudo. Tinha pescador até erudito, como Mateus. Jesus, ele sabia conversar com o governo e sabia conversar com o povo simples. A Bíblia diz que das mulheres que serviam o ministério de Jesus, algumas eram mulheres da alta corte, como a mulher do procurador de Herodes, que seguia, acompanhava o ministério de Jesus, porque Jesus tinha uma palavra
ele era sociável, ele era empático, ele sabia se relacionar com as pessoas. Tem gente que não sabe se relacionar com todo mundo, mas essa era uma característica de Jesus. Ele podia ouvir seus pensamentos não ditos, ele conhecia suas dúvidas pessoais. Não apenas isso, ele sabia quais seriam suas dúvidas futuras. Agora, a minha pergunta para você: e se você soubesse cada erro que as pessoas que você ama houvessem cometido, e cada erro que ainda cometeriam? E se você soubesse cada coisa que pensariam sobre você, cada irritação, cada descontentamento, cada traição, será que você ainda iria conseguir conversar com ela? Pergunta para o irmão que está do seu lado: como conversar com alguém que fala mal de você? Estamos acostumados com cordeiros, mas será que estamos acostumados com cobras? Quando o Senhor chamou Moisés, o Senhor deu vários sinais para Moisés, mas um deles, o Senhor disse: pega a vara que você tem e joga no chão. Quando Moisés jogou a vara no chão, ela se transformou numa serpente. Moisés se assustou: opa. E o Senhor disse: agora pega ela pela cauda. E Moisés então pegou ela pela cauda e voltou a ser uma vara. Deus também nos deu um ministério para serpentes. Aí você diz assim: um ministério para serpentes? Sim, Deus também te deu um ministério para serpentes. Você vai ter que aprender a se relacionar com todo tipo de gente. Você vai ter que aprender a se relacionar com aquelas pessoas que são difíceis de se relacionar. E às vezes, por um bem comum, você vai ter que ser tão polido, tão educado, a ponto, sabe, de ouvir a pessoa, de não ser desagradável com ela e de ainda ajudá-la. Porque ninguém que é inteligente quer inimigos. Os inimigos vão aparecer, mas eu não devo ser um criador de inimigos. Eu quero que você entenda isso, porque isso é muito forte. Foi difícil para Jesus amar Pedro, sabendo que um dia Pedro o amaldiçoaria. Foi difícil confiar em Tomé, sabendo que Tomé questionaria a ressurreição de Cristo. Como Jesus resistiu ao impulso de recrutar um novo grupo de seguidores. João queria destruir o inimigo, Pedro cortou fora a orelha do outro. Dias antes da morte de Jesus, os discípulos discutiam sobre qual deles era o maior. Eu fico pensando, Jesus sabendo de tudo aquilo, e se fosse eu? Meu Deus, eu estou no meio só de cobra. Jesus sabia de tudo, e mesmo assim sentava para ensinar eles, porque Jesus sempre acreditou no que eles iriam se tornar. Eu quero que você entenda isso. Tem gente que ela não está pronta ainda, sabe, para algumas coisas, mas você vai ter que ter a paciência de olhar para ela com os olhos de Deus. Puxa, hoje esse é o perturbador de Israel, mas amanhã ele vai ser uma grande bênção na minha vida e na minha família. Sabe, tem pessoas que eu acredito que às vezes não dá para trabalhar com a gente, porque às vezes não temos tempo para processá-la, no sentido de trabalhar no coração dela, trabalhar nas atitudes dela, porque tudo é muito rápido. Mas tem outras, em contrapartida, que você vai ter que dedicar um tempo para instruir elas, para ensinar elas, para mostrar para elas, sabe, o que está certo, o que está errado, porque elas vêm de uma cultura às vezes que não tem responsabilidade, e você vai ter que olhar, não, ele tem uma característica, eu vou deixá-lo aqui e vou trabalhar nele. Todos os meus funcionários, quase todos, tirando um ou dois, todos eles foram formados por mim dentro do escritório. Paguei curso para eles, ajudei eles naquilo que eles não sabiam fazer, e fui capacitando cada um deles. Hoje são excelentes em tudo que fazem.
Por quê? Porque eu tive a paciência de formá-los, de mostrar para eles como que se trabalha, como que se faz. Eu quero que você entenda isso. Às vezes, sabe, nós não queremos investir nas pessoas, mas Jesus, Ele investiu em pessoas que Ele já sabia o futuro delas. Por isso, eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado, talvez você tenha que investir um pouco mais. Amém? Sabe que meu tempo que eu pastorei a igreja foi muito bom, porque eu aprendi a amar pessoas que eram difíceis de ser amadas. E isso me trouxe uma bagagem muito grande. Isso me deu uma carga de aprendizado, sabe, que eu carrego comigo, que eu sei sentar com a pessoa e conversar com ela, independente, às vezes, da mala que ela é. Eu aprendi porque eu sei que ela pode se tornar melhor. Eu sei que Deus pode mudar ela. É por isso que você não pode desacreditar de ninguém, porque Deus pode mudar.